Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, é uma honra estarmos congregados em mais uma segunda-feira, em mais um culto de doutrina, onde já começamos a experimentar a doce, a gloriosa e majestosa presença de Deus através dos louvores já entoados por esse maravilhoso, por esse admirável ministério de louvor. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez com o internauta também, que conosco interage desta feita, e é com alegria que vamos desenvolver um tema propício, já trabalhado há anos atrás: ame, não mate. E nesta noite, portanto, nós vamos iniciar lendo a palavra do Senhor, como sempre, e desta feita vamos para o livro do profeta Isaías, no seu capítulo 38. Somente o versículo 17. Mais uma doutrina dinâmica, mais uma doutrina propícia para o nosso abençoar de Deus perante a igreja. Isaías 38, 17 diz assim: Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Te bendizemos, Senhor Deus, pela tua maravilhosa, majestosa presença, o Senhor que se entroniza em meio ao seu povo, o Senhor que se reúne conosco e é a figura, e é o Senhor aqui presente no seu Espírito Santo, sem o qual não o teríamos conosco até o momento, até o fim do tempo da graça, para que Ele nos venha arrebatar. E é por isso que estamos aqui congregados, já com os 5 minutos de oração desenvolvidos. Já tivemos também uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores, e agora com certeza a palavra de Deus nos será saudável, propícia, para que entendamos essa temática linda: ame, não mate. Muito obrigado em nome de Jesus, amém. Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Esse é um evento peculiar, esse é um evento tremendo que aconteceu com o rei Ezequias, que após o ministério reinado de retidão, de tremenda visão de Deus, adoeceu mortalmente. Então o rei Ezequias adoeceu, repitamos, mortalmente. Estava desenganado, foi inclusive tratado pelo profeta que foi até ele, profeta Isaías, e disse: olha, tu morrerás, e em morrendo tu vais te colocar diante de Deus para que tu arrumes a tua casa, para que tu congregues a tua família, para que tu repare as brechas e possas deixar a tua família em ordem, porque tu vais morrer. E Ezequias, então, a partir do momento em que o profeta, a quem ele, Ezequias, respeitava profundamente, ministrou essa palavra a ele, ele clamou ao Senhor, se prostrou, chorou, pranteou e pediu de Deus a misericórdia, e pediu a Deus que desse a ele mais uma oportunidade para que ele pudesse colocar, além da casa em ordem, outros fatores, outros detalhes que o rei Ezequias achava de suma importância. E Deus, com muita misericórdia, ouviu o clamor do rei e falou com o seu profeta Isaías. Não falou direto com o rei, falou com o profeta Isaías e disse: vai até ele e dize ao rei Ezequias que eu ouvi o seu clamor. Eu vi quando ele falou que andava em retidão, teve uma vida íntegra e que pedia a misericórdia do seu Deus, do seu Criador. Diz a Ezequias que eu dou a ele mais 15 anos de vida, para que ele possa projetar, para que ele possa empreender
para que ele possa levar a cabo tudo quanto deseja. E não deu outra. O Isaías, o profeta, foi até o rei Ezequias e disse a ele: olha, viverás mais 15 anos e tu podes ter convicção de que Deus está te dando essa oportunidade ímpar para que tu possas desenvolver, empreender tudo aquilo quanto almejas. Por isso aqui é o rei quem fala: eis que foi para a minha paz que te viu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Diante dessa leitura maravilhosa, nós percebemos de que Deus lançou para trás de si todos os pecados do rei Ezequias e o perdoou de todo o coração e deu a ele mais 15 anos de vida, e o intermediário foi o profeta Isaías, que levou o recado tanto da morte quanto da visão de Deus em retomar e dar a ele mais 15 anos. Então, eis que foi para a minha paz que eu tive, que eu experimentei grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma. Deus ama a sua alma. Deus nos ama poderosamente. E, olha que coisa linda, a livraste da cova da corrupção. Cova da corrupção, irmãos, seria e é a morte sem Deus. E essa cova da corrupção jamais seria trazida para o nosso rei à época que adorava o Senhor. Porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Diante disso, nós nos lembramos e remetemos a nossa visão para a última palavra que nos foi dada, que o Senhor, que o amor cobre multidão de pecados. Então, nós todos sabemos de que Deus é amor e em Deus não há nada que não seja amor. Então, além dele ter amor, ele é o próprio amor. E o próprio Deus, que a quem adoramos, de quem devemos ter a mente de Cristo, Cristo é Deus, Deus é Cristo, nos está dizendo que lançou para trás de si, pela boca de Ezequias, os próprios pecados de Ezequias e o deu mais 15 anos e deu a ele longevidade para que experimentasse mais 15 anos com a família, junto aos seus súditos, e que pudesse desenvolver algumas formas e atitudes projetadas e planejadas pelo próprio Ezequias. Em Deuteronômio, mas antes de Deuteronômio, vamos rapidamente fazer uma pauta aqui. Vamos para Provérbios 10, daqui a pouco retomaremos Deuteronômio. Provérbios capítulo 10, versículo 12. 10 dos Provérbios, versículo 12. E nesta noite eu pediria, portanto, que a nossa ministra Carla Lobato nos pudesse ler Provérbios 10, verso 12. Amém. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Muito bem, Salomão, ungido pelo Espírito Santo de Deus, vaticinou aqui em Provérbios 10, 12, o ódio excita, o ódio suscita, o ódio estimula contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então esse é o amor de Deus, é o que cobre todas, não são algumas, todas as nossas transgressões. Então é esse amor de Deus que não excita, que não estimula, que não incentiva contendas. Muito pelo contrário, ele cobre todas as transgressões. É o mesmo Deus, o mesmo amado Deus, que em vez de matar o rei Ezequias, o amou e concedeu a ele mais quantos anos? 15 de longevidade, para que ele pudesse então retratar, reconduzir e remanejar a sua vida. Então, nesta noite, nós percebamos que esse amar é não matar, é não querer, é não torcer pelo isolamento, pelo aniquilamento do nosso irmão, mas vê-lo viver, vê-lo prosperar
e ter os seus pecados cobertos, e ter as suas transgressões cobertas. Então, por isso que foi gravado aqui: o ódio excita, o ódio suscita, levanta, estimula, incentiva contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, onde há amor, onde há a presença de Deus, obviamente que as contendas não prevalecem, que os ânimos que se levantam são abatidos, que os ânimos que se levantam contra irmãos, contra vidas, são abafados, porque Deus lança para trás de si os nossos pecados, os pecados de Ezequias, e ele cobre multidão de pecados. E ele cobre, o amor cobre todas as transgressões. Muito bem, continuando em Tiago 5:20, agora com o esposo da Carla, o nosso ministro Eduardo Vasconcelos, Tiago 5:20. Tiago capítulo 5, versículo 20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Oh, glória, obrigado, Eduardo. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, do seu caminho errado, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma desse pecador e cobrirá a multidão de pecados. Então é tremendo esse ministério de perdoar, porque você acaba, e com dignidade, com amor de Deus na sua vida, além de salvando a vida de alguém que estava no caminho errado de pecar ou de pecado, possa ter a sua alma salva, e você, além de ter a convicção de que foi usado por Deus para salvar uma alma, você foi usado por Deus para cobrir multidão de pecados. Então é óbvio, é claro que Deus quer nos usar com amor. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo, porque ele não julgou com orgulho, com usurpação, o fato de ser igual a Deus, antes humilhou-se, diminuiu-se e foi reconhecido em figura humana. Então, amados, uma das características fundamentais do cristão real, do cristão genuíno, é aquele que sabe que ao converter o pecador do seu caminho. Então, o que é um caminho de um pecador? É aquele que vive em pecado. É aquele que fica à mercê da justiça de Deus. É aquele que torna-se, se continuar em pecado, torna-se completamente fora do eixo, torna-se desprezado de Deus, ou desprezível, e pode ser alcançado como? Se alguém com muito amor e um amor divino aproximar-se dele, fazer com que ele se converta do seu caminho de pecado. A Bíblia chama de pecador, é o que vive em pecado, é o que realmente pratica o pecado por habitualidade, por ser habitual na prática. Mas aquele que converte o pecador, repita a palavra pecador, do seu caminho de pecado errado, do pecador do caminho errado, salvará da morte a alma desse pecador e cobrirá a multidão de pecados. Então você tem no seu ministério, no seu mistério, no seu serviço de adorador, de ter amor de Cristo, a convicção de que vai salvar uma alma, de que vai reconduzir um pecador, que vai converter-se, sair do seu mau caminho, de habitual pecado, de viver em pecado, de amar o pecado, e ainda terá você, que foi usado por Deus para convertê-lo, a real visão de que você foi usado para cobrir multidão de pecados. Então o amor cobre e não descobre. Marcelo Lima Lopes, o nosso amado genro, estava hoje me lembrando, pastor, eu lembro ontem ouvindo a palavra, eu lembrei de uma palavra antiga que o pastor ministrou, onde o senhor usou um lenço. E eu me lembrei, na hora que o Marcelo falou, eu me lembrei que eu usei aqui no púlpito, naquela pregação, um lenço. Cobre e não expõe. Cobre e não descobre. E por isso, nós ficamos felizes, porque eu senti
que Deus me fez, através do Marcelo, lembrar que a palavra dele é viva, que ela fica, que ela mexe, que ela torna a gente praticante. E eu me lembrei junto com ele desse momento maravilhoso. Amados do Senhor, veja, ontem nós também lemos, aqui era o Anderson quem estava aqui na frente, e nós lemos um texto maravilhoso também, e eu quero hoje repetir, foi o André Lima, melhor colocando o André Lima, ministro, que leu um texto maravilhoso, e daqui a pouco nós iremos também ler. Façamos logo assim, vamos ler agora. 1 de Pedro, lemos ontem, o André Lima leu, capítulo 4, primeira carta de Pedro, 4, versículo 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Pediria o Marcelo, está na minha versão, Marcelo? Não está, está em outra, não tem problema. Poderia ter, ou na outra também a mesma coisa, mas então vamos ler num que esteja na minha versão. Anderson, está na nossa versão. É a mesma coisa, tá, amado? Só muda ou algumas palavras, ou alguns sentidos, mas sem sair nunca da essência. Vamos lá? 1 de Pedro 4, 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Agora, olha que coisa linda. Acima de tudo, aí eu dizia assim, tudo é absolutamente tudo. Tudo isola completamente o nada. Tudo é tudo mesmo. Acima de tudo que você imaginar, amizade, companheirismo, enfim, tudo, você deve ter o amor. Acima de tudo, você deve ter amor. Agora, veja bem, a palavra de Deus nesse texto só fala de amor ou qualifica o amor com termo de intensidade. Olha que coisa linda. Então, irmão, não é pouco amor, não. É muito amor. O que a palavra quer dizer com amor intenso? O amor que vem de Deus. Acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros. Amor intenso e acima de tudo, é esse a quem adoramos acima de tudo. Quando adoramos ao Senhor acima de todas as coisas, acima de tudo, é possível que também amemos o nosso próximo como a nós mesmos. É impossível, amados, amar o próximo se amarmos a Deus em primeiro lugar. É impossível. Pode ser um mise-en-scène, uma religiosidade, um costume, mas não é um amor intenso. Então, olha lá, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Que amor? O amor de Deus. O amor que lançou para trás de si os pecados de Ezequias. O amor que cobre, de fato, multidão de pecados. O amor que, quando nós o adoramos, o amamos e intensamente buscamos, ele cobre multidão de pecados. O tema ame, não mate, ele também é uma palavra que nos foi ministrada, né? Tem aquele DVD, antigamente tinha aquele aparelho, eu não tenho mais, mas os DVDs nós temos. E olha, ame, não mate. Quando é que nós matamos alguém? Quando nós não o perdoamos, quando nós lançamos em rosto as suas mazelas, quando nós fazemos com que ele e ela tropecem, quando nós usamos a nossa autoridade espiritual não para fazê-lo crescer, mas para fazê-lo recuar, não para fazê-lo sentir-se amado, mas sentir-se perseguido. Isso é matar. Então, nós amamos e não matamos. Pastora, recentemente, num passado recente, pregou que o ferido fere, mas o curado cura. O ferido fere, mas o curado cura. E nós todos, irmãos, somos sabedores de que quando amamos intensamente, o amor que está em nós, que vem de Deus, por é que, amando-o acima de tudo, amaremos ao nosso irmão. Do contrário, não existe, não vai haver essa prática. Então, esse amor cobre multidão de pecados.
Então, amados, nessa noite, não matar é justamente amar. Amar é não permitir que o irmão, que a irmã morram. E mesmo que esse irmão, que essa irmã vivam na prática do pecado, não se tornem arredios completamente desviados, não sejam considerados malfeitores e sacados do meio do corpo de Cristo, como Paulo preceitua, como o Espírito preceitua. Nós somos usados como flechas ligeiras para arredá-lo, afastá-la do caminho de pecador e cobrir multidão de pecados, convertê-lo. Isso é também um mistério, esse é um dom de Deus. Muito bem, queridos, nessa noite, quando nós colocamos ame, não mate, Deus é amor. Aí nós entramos naquela figura que trabalhamos aqui, salvo engano, num domingo, num domingo, onde nós trabalhamos algo especial, algo maravilhoso. O que foi, igreja? O próprio Deus que diz não matarás, ele pode matar? Sim, ele pode. Ele é o único que pode. Então ele fala a nós, não matarás. Mas ele é o único Deus, repito, ou repitamos, que pode matar. Isso se encontra, e nós vamos fazer essa conjectura agora, em Deuteronômio 32, 39. Deuteronômio 32, 39. Acompanhem comigo. Repare se eu estou no versículo certo, tá, amados? Às vezes a gente troca um pouquinho. 32, 39. Vede agora que eu sou. Esse eu sou é tremendo. É isso mesmo? Amém. Então estamos corretos. Vede agora que eu sou. Eu somente. E mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Eita, não é? Deus é maravilhoso. Então ele é o único que, ao dizer não matarás, pode matar. É o único que pode matar. Ele sabe a hora certa, ele sabe quem é ou quem deva fazer e a quem fazer. Vede agora que eu sou. Olha a potencialidade desse Deus. Que eu sou. Aquele eu sou que ele falou para Moisés. Eu somente, e mais nenhum Deus, além de mim, eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro. Quem foi que feriu Ezequias de uma doença mortal? O próprio Deus. Não foi Satanás, não. Foi o próprio Deus. E ao Ezequias clamar junto ao profeta Isaías, ele, o próprio Deus, o curou. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Então vejamos, igreja, que ele é o eu sou. O eu sou, ele é absolutamente em todas as gerações, épocas, presente. Eu sou. Eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, pegando uma outra palavra, quem o impedirá? Então, queridos, esse é o temor, o respeito, a reverência, que nós que temos o amor de Deus devemos ter por ele, que ele tem o poder de matar. Ele é o único que tem esse poder, o de matar. E ele não delega esse poder a mais ninguém. Tal e a tal ponto que Romanos 12, verso 19 diz assim: e não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não vos vingueis. Ou seja, irmãos, a vingança não vem de Deus. A vingança não vem de Deus. Se eu, você, nós tivermos resquícios, restos de vingança, saiba que esse sentimento não vem de Deus. Porque, amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas
dai lugar à ira, a ira divina, a ira correta, aquele que mata, aquele que fere, aquele que sara, o único que tem poder para isso. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então ame, não queira vingar-se, porque a vingança não vem de Deus. Não queira magoar, não queira perseguir, não queira ser afranho ou alguém, e enfim, você que nos ouve, todos nós pela internet, não seja vingativo, porque isso não vem de Deus. A retribuição vem e é dele. Ele sabe, irmãos. Entregue a Deus e ele vingará por você. O salmista diz: ó Deus das vinganças, não te cales diante da injustiça. E Deus não se cala. E Deus não retira a sua mão. Ele continua com a mão estendida. E ele fere, ele faz viver, ele mata, ele sara. E ele faz com que alguém se livre de sua mão, se ele permitir esse livramento. E outra coisa, algo maravilhoso que nós queremos pautar aqui também. Repare bem, igreja, colocar aqui uma água breve e veja algo interessante, amados do Senhor. Em Salmos 104, versículo 29. Salmos 24, versículo 29. Existe uma palavra simples, uma palavra maravilhosa que nos diz assim: se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Eita Deus! Salmo, eu falei o quê? 104, 29. É isso, Marco? Amém. Então, não errei. Se eu errei, perdoa, mas acho que eu não errei. Salmo 104, 29. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Amados, o que significa alguém de quem Deus e a quem Deus ocultou o rosto? É aquele que Deus começa a se afastar. É aquele de quem Deus começa a não ligar. Como é que chama na Bíblia, em Salmos 15, aquela pessoa que é habitual em pecar, que vive em pecado, que é perturbado, que é rejeitado de Deus? Quantos? Réprobo. Quando é réprobo, quando Deus afasta de você, de mim, de nós, há uma perturbação. Então, como é que nós conhecemos alguém perturbado? Isso é a Bíblia que está falando, tá, meu querido? Alguém que está no corpo, na igreja, na internet, nas igrejas, e tem um espírito perturbado. Ou seja, não consegue amar, não consegue ter a noção de cobrir pecados. Quando a pessoa é perturbada, significa que Deus está dela ocultando o rosto. Em grau pequeno, em grau médio, em grau profundo, não julguemos, isso é com Deus, não cabe a mim, não cabe a nós julgarmos. Mas, amados, quando ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Então, Deus, ele pode cortar a respiração de alguém? Claro. Irmãos, nós devemos temer a um Deus a quem e ao qual temos que prestar contas. Ele é o Deus que tem poder de vida e de morte. A pessoa que não teme, não respeita, não reverencia a Deus, é vaidosa, orgulhosa, prepotente, soberba, perturbada. Porque ela não consegue entender que a vida dela é dele. E que ele é dono de tudo, até da respiração. A Bíblia fala em Atos 24, 17, 24. A Bíblia fala no capítulo 24 de Atos. A Bíblia fala no capítulo 17. Se nos movemos, se existimos, se respiramos, é por causa dele. Então, amados, esse é um Deus maravilhoso a quem devemos tudo. E quanto maior for a nossa humildade para com ele, mais longevos, mais tementes, mais não perturbados seremos. Por isso que se ocultas
o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Eu quero sim agora, na própria versão do nosso Marcelo, da Thaís, um dos dois, fiquem bem à vontade, o casal, para nos ler, e eu repetirei, Jó 34, de 14 a 15. Jó, antes dos Salmos, Jó, capítulo 34, de 14 a 15. Olha que coisa linda. Qualquer versão, Thaís, também, fique à vontade, querido. Se ele retirasse para si o seu espírito e recolhesse para si o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria ao pó. Oh, glória! Obrigado, Thaís. Obrigado, Marcelo. Queridos, olha essa versão, a mesma coisa. Se Deus pensasse apenas em si, mesmo, deixa eu ler corretamente. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o espírito, que é o seu espírito que ele dá ao homem, o espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente, toda a carne unanimemente expiraria e o homem voltaria ao pó. Olha, se esse Deus fosse egoísta, o que ele pode dizer? Para lá, a terra é minha, tudo quem criou fui eu, toda a criatura é minha, fui eu quem criei todas as coisas voltaram a mim, tudo vai voltar a mim, eu sou o chefe, eu sou o dono, eu sou o criador, eu sou o poderoso que tem poder para matar, para fazer viver. Se aí eu quero agora pegar e conjecturar como se fora o próprio Deus. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito, aquele espírito de inteligência que ele deu ao homem, e o seu pó e o seu sopro, que é dele também, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Será que isso passou na cabeça de Deus? Claro, irmãos. Antes de ele fazer-se homem, humanizar-se, ele conjecturou. Porém, ele já sabia que se faria carne. Isso era um direito. Esse era um vaticínio. Ele viria, tanto que veio. Mas ele poderia, irmão, para lá. Eu sou o Criador. Que satisfação tenho que dar? Para o Afrânio, para o Ed, para o Marcelo, para a Vitória, que satisfação eu devo a alguém? Nenhuma. Irmão, então a humildade é você reconhecer que o seu braço não é nada. Que você tem que ter amor pelas criaturas e pelos seus irmãos principalmente, como Deus tem. Porque Deus é amor. Então repare, se ele fosse egoísta e pensasse em si mesmo, sabe de uma coisa? Pá! Tira o pó! Tira o pó não, antes de levar para o pó. Tira o meu espírito, tira a minha inteligência, tira o sopro, corta a respiração e toda a terra morreria. Porque tudo é dele, irmão. Para ele, por ele. Então, a humildade é eu, você e nós, igreja, reconhecermos que somos dele, que precisamos dele e que dele somos. Quando entendermos isso, nós estaremos aptos a amar o nosso irmão como a nós mesmos, a amá-lo sem nenhum ressentimento. E eu quero ler com os amados Romanos capítulo 11. Aprendemos mais um pouquinho, com certeza, de Deus, aquele que pensa e já sabe tudo sequer, aprendeu ainda como convém. Então vamos ler algo maravilhoso. Diz assim, Romanos 11, versículos de 33 a 36. 3:3 a 3:6. É um clássico do Novo Testamento também, como tudo é. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.
porque dele. Vamos repetir, igreja, sem temor, sem orgulho, sem vaidade, sem soberba. Diga, porque dele. E por meio dele. E para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aplaudamos esse Deus. Oh glória. Senhor Deus, bendito sejas. Todas as coisas voltarão a ti, vegetais, animais, seres humanos, toda a inteligência, toda a carne, todo ser que respira, que deve te louvar, voltará a ti e prestará contas contigo. Até aquele que será lançado no inferno te verá no juízo final. Os salvos serão arrebatados. Há uma distinção, há uma primazia. Por isso, Pai, nós somos tuas primícias. Obrigado. Que devamos ter o amor de uns para com os outros, sem perturbação, sem inveja, amargurada, sem nada, para que Deus possa fluir em nós. Em nome de Jesus, chamo o ministério de louvor, para que juntos possamos adorar e buscar e reverenciar o nosso eterno Deus.